Ele escolheu a arquitetura como profissão. Nas horas vagas, gosta de ler, ver filmes e ficar com a família. No perfil dessa semana, você vai conhecer um pouco mais sobre Odilo Almeida. O filme da minha preferência é O Gladiador. Eu acho muito interessante, a montagem da história é fantástica para mim. E ainda, o maior complexo de condomínios fechados de casas está chegando à região de Maracanaú. Com imóveis a partir de R$ 84 mil, o empreendimento promete ser um sucesso de vendas. E será que é possível ter uma cidade ecologicamente correta? Quem vai responder é o secretário do Meio Ambiente, Deodato Ramalho. Não saia daí, o Imóveis e Companhia está só começando. Aproveitando o clima das festas juninas, a Viva Imóveis montou o seu arraiá de ofertas neste final de semana. Foi uma ótima oportunidade para quem está sonhando em comprar a casa própria. Aproveitando aí esse momento junino, no último final de semana nós promovemos um feirão, e o primeiro feirão junino de imóveis, e uma grande parceria com incorporadores, tanto locais como nacionais, e nessa ocasião nós apresentamos aí para o mercado vários empreendimentos em condições especiais, né, de preço e também de forma de pagamento. Nós temos essa parceria com a TAM desde 2009, né, através do programa Múltiplos de Benefícios, e nós oferecemos na ocasião do feirão bonificação em dobro. Todo cliente Viva que compra imóveis ganha pontos no cartão TAM Fidelidade através do programa Múltiplos, né, de benefícios. Mas nesse feirão que aconteceu, nós dobramos essa bonificação e, obviamente, os clientes ficaram muito satisfeitos. Uma novidade também, aproveito aqui para pontuar, uma novidade interessante que a gente agora está estendendo dessa bonificação, dessa premiação, que nada mais é do que um programa de fidelização com os nossos clientes, é que não só mais agora os clientes compradores, mas também os clientes vendedores, ou seja, os proprietários de imóveis, que deixam seus imóveis com a Viva para serem comercializados, uma vez que eles são comercializados, o proprietário também recebe os pontos no cartão TAM Fidelidade. Como o nosso mercado de imóveis de lançamentos está sendo entregue esse ano várias unidades, então as pessoas estão se mudando para esses apartamentos, consequentemente estão vendendo os outros, né, que já residiam. Então, tem muitas ofertas e o mercado está muito aquecido, porque nós temos linhas de crédito hoje, tanto da Caixa Econômica como dos bancos privados. Foi um grande sucesso essa iniciativa, nós estamos absolutamente certos que nós vamos repetir a dose, nós estamos preparando mais coisas aí para o mercado. Vamos agora falar sobre construção civil e meio ambiente. Para conversar com a gente sobre a lei ambiental, poluição visual, nada melhor do que receber aqui o secretário do Meio Ambiente de Fortaleza, Deodato Ramalho. E eu já começo com uma polêmica, Deodato. O secretário-chefe do governo do estado, Arialdo Pinho, voltou a artilharia contra a prefeitura novamente via Twitter. Ele questiona o que seria tratamento desigual para a construção do Rio Mar Shopping de Fortaleza, no Papicu. Segundo ele, houve liberdade para uso da área de áreas contínuas de 16 hectares e complementou, texto dele, a lei e a regra devem ser iguais para todos os investidores. Liberalidade para um, ele acrescenta, e para investidores cearenses, a negação. Como você analisa essa crítica aí? Olha, primeiro eu penso que o secretário Arialdo Pinho só pode ter feito essa declaração movido por muita desinformação. Na verdade, não está havendo nenhuma liberalidade
Né? Ao contrário, evidentemente que você está diante de um empreendimento importantíssimo para a cidade de Fortaleza. Eu não imagino como é que alguém pode se colocar contra um empreendimento que tem todas as características de atender a vocação da cidade de Fortaleza. A vocação da cidade de Fortaleza é o serviço, o turismo e o entretenimento. Né? Você tem ou seja, o emprego limpo. Né? Você tem um empreendimento com a previsão de 8 mil empregos diretos, 3 mil empregos no correr da obra, né? Inclusive com um atendimento de várias demandas do município, né? Inclusive de longo prazo, né? É um empreendimento de 600 milhões de reais, né? E mesmo assim está absolutamente dentro do que se prevê a legislação. Na verdade, uma parte que ainda não está prevista a legislação, e inclusive é uma demanda da cidade como um todo, de algumas leis que têm que ser propostas no sentido de adequar o plano diretor da cidade, né? E, portanto, eu penso que a declaração do secretário foi extremamente infeliz, talvez movido ou por eu quero crer que por desinformação, eu não quero atribuir a alguma má-fé do secretário, eu acho que foi muita desinformação. E fico ainda mais preocupado quando um secretário de Estado, né, que se fala tanto em criação de empregos, né, só para você ter, eu acabei de mencionar, são 8 mil empregos diretos, o projeto, né, esse projeto desse shopping, meu caro Apolo, ele traz uma coisa interessantíssima para Fortaleza, inclusive vai fortalecer muito a nossa luta na semana do ponto de vista de sensibilizar toda a construção civil do estado do Ceará, de Fortaleza e, claro, do estado do Ceará com relação a essa questão ambiental. É um empreendimento extremamente avançado do ponto de vista ambiental, ele traz 27 itens de sustentabilidade ambiental. Ele vai, além do mais, fazer uma completa integração do shopping com aquela lagoa do Papicu, quer dizer, ele vai bancar toda aquela requalificação daquela área, vai trazer para a área do Papicu um grande impacto positivo do ponto de vista de inclusão social, inclusive, né? Inclusive nesse empreendimento a prefeita já resgata, né, aquilo que ela prometeu com relação ao chamado, a população do Titanzinho, que quando se falava na questão do estaleiro, aí sim uma intervenção que ia contra, né, o que diz a legislação do município, né, e além de agredir a vocação da cidade, você ia aterrar, na intervenção menor, você ia ter que aterrar 83 hectares de mar ali no Titanzinho, você ia acabar a praia do Titanzinho, né, e para 1.500 empregos diretos. Pois bem, só o shopping vai dar 8 mil empregos diretos. E imediatamente a empresa vai fazer vai inclusive construir 75 casas para poder resolver o problema daquela ocupação irregular que tem ali no entorno da Lagoa do Papicu. Você vai ter uma escola bancada pela empresa no prazo de 10 anos de capacitação e qualificação profissional, começa logo com 1.000 vagas, né? E inclusive essas primeiras 1.000 vagas serão destinadas à população ali do Titanzinho, como prometeu a prefeita Luiziane Lins, e mais, e não é uma capacitação apenas para quem for trabalhar no shopping, não, é uma escola de capacitação profissional para todos os setores da cidade. Secretário, então, é um empreendimento realmente de larguíssimo alcance social e econômico para a cidade. Eu não entendo como é que alguém pode se colocar contra um empreendimento desse. Me parece que o secretário está muito desinformado. Agora, não seria o caso que talvez ele não estivesse contra o empreendimento, mas talvez contra a forma de ser aprovado, a forma de se fazer. Mas eu queria lhe fazer a respeito disso que eu falei, gostaria de lhe fazer a seguinte colocação. A cidade pressiona, o crescimento das cidades pressionam por construções de imóveis, por construções de shoppings, por construções de escolas, de vias, de ruas, etc. Como compatibilizar essa pressão da própria sociedade, da própria cidade, da sociedade, que pressionam, né? Como, por exemplo, aquela avenida Sebastião de Abreu por trás do Iguatemi, né? Era uma pressão da cidade.
quando se vai fazer a avenida, também tem uma pressão por parte dos ecologistas e tudo mais, cada um defendendo seus pontos de vista, não quero criticar os pontos de vista de cada um. Mas o senhor acha que é possível contemplar o crescimento, essa pressão da cidade com a não agressão ambiental, com a possibilidade de um crescimento sustentável? E o senhor, ainda assim, nessa linha de pergunta, o senhor acha que é possível, por exemplo, a cidade, apesar de ter uma legislação, de ter já um código, de ter um plano diretor já aprovado, enfim, à medida que essas demandas vão aparecendo, a cidade, o legislativo, especialmente, logicamente, respondendo à demanda da cidade e dos governantes, o legislativo se posicionar no sentido de adequar as normas, as regras para novas construções, por exemplo, entrar um novo empreendimento nas dunas, enfim, e aí ali se estudar um projeto para não sofrer impacto ambiental ou para compensar o impacto ambiental, ou seja, em resumo, compatibilizar o crescimento e a demanda da cidade com a não agressão, com a sustentabilidade. Olha, primeiro, retomando aí a questão da desinformação, não, eu concordo, a desinformação que eu mencionei é exatamente isso, até porque, né, obviamente que você não pode, nenhum empreendimento, seja de um cearense, seja de não cearense, aliás, eu acho isso muito estreito. Não existe mais no mundo isso, moderno que a gente está hoje, a gente está definindo porque o investimento é de alguém que é fora do Ceará ou do Ceará. Eu acho isso que não cabe numa discussão Nós dessa. É que queremos acabar com essas barreiras de investimento. Não tem sentido, né? E a desinformação que eu menciono é essa mesmo, até porque você não pode, do ponto de vista legal, você fazer distinção em relação ao empreendimento. Aliás, nós estamos rompendo com isso que tinha aqui em Fortaleza. Em alguns segmentos aqui de Fortaleza, e todo mundo sabe do segmento que eu estou falando, nós tínhamos aqui uma certa reserva de mercado que ninguém conseguia entrar em Fortaleza. Hoje a cidade de Fortaleza é a cidade que mais tem crescido no Nordeste, é a cidade de primeiro lugar no Nordeste em relação à oferta de emprego formal, é Fortaleza. É o maior destino turístico do Brasil hoje no Nordeste, é Fortaleza. Só perde para o turismo internacional, para Salvador, mas no turismo interno é Fortaleza. Isso é fruto do desenvolvimento da cidade. E não tem só, meu caro Apolo, não tem só esse shopping, não. Nós temos aí, além desse, nós temos 3 ou 4 outros grandes empreendimentos nessa área de shopping, para citar essa área de shopping, que estão sendo trabalhados para iniciar a construção aqui em Fortaleza. O senhor acha que é razoável, que é possível compatibilizar a legislação, as normas, enfim, do município, para adequar esses novos empreendimentos que eventualmente poderiam causar algum impacto, mas que haveria medidas compensatórias? O senhor vai responder no próximo bloco, o assunto é bom, nós estamos falando sobre o meio ambiente, o impacto desses grandes empreendimentos e da construção civil no meio ambiente. Nós estamos entrevistando o secretário do Meio Ambiente da Prefeitura, Deodato Ramalho. No próximo bloco, é rapidinho. Estamos de volta com Imóveis e Companhia e eu continuo a conversar aqui no estúdio com o secretário do Meio Ambiente da Prefeitura, Deodato Ramalho. Vamos lá. Olha, meu caro Paulo, eu sou absolutamente convencido de que não só é possível, como é necessário e que nós já estamos conseguindo fazer isso aqui em Fortaleza. Né? Nós temos esse exemplo desse shopping que eu mencionei agora, como tantos outros empreendimentos que tem aqui em Fortaleza. Então vamos lá, nós estamos falando e provavelmente muitas pessoas não sabem do que se trata. Então, fale o que é e qual o impacto que esse empreendimento ia trazer e o que vocês fizeram para contornar esse impacto. Vamos lá. Não, veja. Qual é o empreendimento para o nosso amigo telespectador? Um shopping ali próximo ao Hospital Geral de Fortaleza. Isso, todo empreendimento, toda atividade humana causa impacto ambiental. Me parece, e eu tenho dados sobre isso no mundo e aqui em Fortaleza mesmo e no Brasil, até agora, porque nós estamos numa grande articulação, Fortaleza com 3 cidades da Suécia, Estocolmo, a capital da Suécia, Borås e Gotemburgo. Inclusive, numa discussão muito avançada que nós estamos tendo aqui em Fortaleza, inclusive envolvendo a universidade, a Stockholm Resilience Center, que é um departamento da Universidade de Estocolmo, que trabalha essas questões de sustentabilidade ambiental, de desenvolvimento, ou seja, mostrando que é possível sim você compatibilizar desenvolvimento, crescimento econômico com sustentabilidade ambiental. Okay. É um atraso alguém ainda pensar que não é possível. É triste você ver às vezes pessoas até inteligentes, preparadas e tal,
falando como se o fato da cidade estar crescendo, a cidade se está desenvolvendo, como se isso fosse um mal. Isso não é um mal. Claro, você tem que melhorar os mecanismos para introduzir nesse impacto de crescimento que a cidade tem. E esse impacto de crescimento, Apolo, ele acontece no campo da construção civil em todas as áreas da cidade. Não é só no empreendimento milionário dos ricos da cidade, não. É o impacto que acontece lá na periferia da cidade, porque nós estamos com o povo brasileiro e o povo cearense e o povo de Fortaleza, graças a Deus, melhorando a sua condição de vida. Com vários projetos do programa Minha Casa Minha Vida, que ocupam, por exemplo, agora mesmo nós vamos abordar, está sendo abordado nesse programa de hoje, esse conjunto de casas em Maracanaú. Pronto, então, de R$84 mil que você vai estar contemplando aí uma população da faixa de 3 a 10 salários mínimos. Isso aí deve certamente provocar um impacto ambiental. Claro. O senhor está dizendo o seguinte: tudo bem, mas vamos contornar esse impacto, vamos minimizar ou até melhorar a questão do relacionamento ambiental. Por exemplo, isso? Nessa questão do verde, você pode ter em alguma situação, nessa questão específica, por exemplo, de arborização, você pode, em determinadas áreas, você ter mais verde do que o que tinha na área. Você tem trabalhar a questão do teto verde, da parede verde, você tem que tratar outras questões, reuso de água, você tem que tratar a questão de dar um tratamento adequado à questão do resíduo, do lixo que é produzido. Você tem N possibilidades, quando eu mencionei agora há pouco que esse empreendimento tem 27 itens de sustentabilidade ambiental, envolve isso. Da eficiência energética, esses empreendimentos. Por isso é que nós estamos na Secretaria, né, já está bem adiantado, desde o ano passado que a gente discute isso. Já fomos 2 vezes a Estocolmo, a essas 3 cidades da Suécia. O pessoal da Prefeitura de Estocolmo já esteve aqui conosco. Nós estamos fazendo uma grande articulação, né, trocando experiências e trazendo para Fortaleza muito do que pode ser, muito do que é feito lá e que pode ser introduzido aqui sem maior dificuldade, que é o que nós estamos chamando do fator verde. E estamos agora, inclusive, iniciando um processo, um programa de educação ambiental na área da construção civil. É um pouco o conceito que coloca o seguinte, é um conceito sueco, natureza na construção e construção na natureza. Ou seja, você pode sim compatibilizar crescimento econômico, desenvolvimento econômico com respeito e preservação ambiental. Eu dou muito exemplo, como poderia dar de outros, mas eu dou muito exemplo da cidade de Estocolmo, porque é uma cidade do ponto de vista ambiental muito vulnerável, que é uma cidade que é toda dentro d'água, né? Que ela é em cima de ilhas. Então você tem de um lado o mar e do outro lado você tem um grande lago que corta toda a cidade. Então você tem na cidade pontes para tudo que é lado, túnel para tudo que é lado, construção para tudo que é lado, construção na beira da água, como eu diria, como a gente diz, né? E nem assim deixa de ser como é a cidade mais avançada do ponto de vista ambiental na União Europeia. Ano passado, no ano de 2010, ela ganhou o prêmio de capital verde da Europa. Então isso é um sinal claro que se você botar a academia, botar os avanços da ciência e da tecnologia, você consegue fazer isso sem nenhum problema. Para finalizar, secretário, o nosso tempo está se esgotando, né? Ainda temos algum tempo. O senhor falou da sua secretaria. É reconhecido, eu acho, por todo o setor imobiliário, o bom trabalho que o senhor tem desenvolvido na secretaria, um trabalho de diálogo, de mostrar as dificuldades, de atender os reclames, de higienizar se algum procedimento estivesse errado quando o senhor pegou a pasta, que a gente sempre falava que o setor público, às vezes as pessoas criam dificuldades para cobrar propina, isso é comum no setor público do mundo todo, né? Mas que está diminuindo e na sua secretaria a gente vê que o senhor atuou fortemente, fez considerado, por muitos a gente não consegue agradar todo mundo, mas o seu trabalho é considerado como um excelente trabalho. Agora o senhor pegou uma frente muito difícil, que é a demanda muito forte do mercado imobiliário dos 2, 3 anos para cá, dobrando o mercado imobiliário, isso é uma loucura. E eu sei que as suas dificuldades, que a prefeitura não contrata, o senhor está numa localização física muito restrita, com dificuldades. E agora eu estou sabendo que a secretaria está passando por modificações que têm causado mais problemas. Como é que está esse setor que os construtores às vezes reclamam, os empreendedores? E os incorporadores? Evidentemente que nós temos dificuldades ainda por conta, sobretudo, da carência de recursos humanos, de pessoal, né? Nós temos uma secretaria ainda muito deficiente sobre esse aspecto. Mas nós conseguimos, ao longo dos últimos quase 2 anos, nós melhoramos, inclusive, do ponto de vista dos procedimentos, porque nós demos introduzimos várias
soluções, né, que estão dando agilidade aos processos com segurança jurídica, com segurança de evitar os problemas. É claro que a gente não posso garantir que conseguimos 100% resolver esses problemas, inclusive esses que você menciona, mas com certeza nós conseguimos avançar muito nessa questão. Primeiro que nós fizemos um processo muito profundo de informatização da Secretaria. Hoje nós estamos com a Secretaria na web. Hoje o cidadão dá entrada no processo dele, ele acompanha via web, na hora que o processo dele tem um movimento, ele recebe um e-mail. Eu tenho um e-mail pessoal que eu disponibilizo, copia.deodatoramalho@gmail.com, para além dos procedimentos normais, das reclamações que podem ser feitas, passar direto para mim, como secretário. E nós temos hoje dados estatísticos que nós mostramos o quanto a Secretaria avançou nesse sentido. Do ponto de vista da agilidade dos processos, nós conseguimos, no mínimo, em torno de 40% de aumento de velocidade nos processos. Agora, é preciso entender que, às vezes, o construtor e tal, se fala muito na questão da SEMAN ou da SEMAS, do poder público de um modo geral, né? Dizendo que é burocrático, demora demais nas coisas, mas nós temos um problema também que tem que o setor privado fazer o dever de casa deles. Agora, falando sobre isso, eu falando com um técnico lá seu, e ele disse o seguinte: olha, os projetos que chegam aqui para nós, muitos dos projetos, isso é muito difícil. Tecnicamente são os projetos fraquíssimos. Eu estou lhe dizendo, não estou dizendo não, mas de uma pessoa da sua secretaria. E eu estou falando aqui para os incorporadores, construtores, são projetos fraquíssimos, eivados de erros primários. Isso acontece? Isso acontece, aí é o problema. Como é que alguém dá entrada num projeto que não está regular, que não está todo redondinho, como se diz? Não tem jeito, esse processo vai demorar, porque ele vai ficar naquele vai e vem, diligência. Que não há um interesse para a secretaria. Pelo menos no seu caso, claro, a gente vê então o que é que nós fazemos? Nós estamos agora no processo de mudança. Nós vamos, a partir da próxima semana, nós estamos nos mudando, já iniciou o processo de mudança na secretaria. Nós vamos mudar para um prédio ali na Avenida Paulino Rocha, com um prédio muito mais adequado, muito bom o prédio, está muito bem estruturado, onde vai funcionar a SEMAN. E nós vamos, nessa mudança, nós vamos aproveitar e vamos estar colocando um setor de análise prévia dos processos. Ou seja, para que minimamente esses processos só deem entrada oficialmente na SEMAN depois de já verificado de que ele reúne as condições de ser devidamente examinado. Porque o problema é que nós temos que, o setor privado também tem que melhorar os seus procedimentos. Porque é impressionante, dificilmente você tem um processo que entra que não precisa... Que está redondinho. Que está redondinho, que não precisa estar sendo complementado. Então, essa acaba você tendo um problema. Eu sempre digo, os processos que entram na SEMAN, tanto vai ser grandes como pequenos, se tiver todo bonitinho, todo redondinho, se tiver com todos os documentos, num prazo máximo de 4 meses eles estão saindo, entre 3 e 4 meses. O que é profundamente razoável diante do contexto, como você diz, da grande demanda né, que tem em Fortaleza de construção. É um negócio anômalo, né? É um negócio agora, eu sempre digo muito para os empresários, acho que todos nós temos que ter planejamento. Se o poder público tem que ter planejamento, o setor privado também tem que ter planejamento. Não adianta ele chegar de última hora e já querer para amanhã o processo. Claro, se eu sei que eu vou lançar um empreendimento, ainda mais esses empreendimentos grandes, ninguém compra de uma hora para outra um empreendimento grande, ninguém compra de uma hora para outra um terreno de 50 milhões de reais para fazer um prédio. Né? Se ele compra um terreno desse, ele sabe que tem um empreendimento para colocar ali, ele tem que se programar para dar entrada nesse empreendimento. Né? Se ele vai querer lançar, por exemplo, em janeiro de 2012, não tem sentido ele entregar esse processo em novembro de 2011, em dezembro de 2011. Ele tem que fazer uma programação para poder exatamente conseguir dar mais eficiência, eficácia aos seus projetos. Tá bom, muito bem esclarecido, secretário, parabéns. O homem público tem que ser assim, não ter medo de crítica, não ter medo de sugestões, vir para frente da televisão, falar, explicar, participar de reuniões. Parabéns pelo seu trabalho, é isso que a gente quer do setor imobiliário dentro da lei, da norma, caminhando, fluindo. E com bons homens públicos dirigindo as nossas casas públicas. Muito obrigado pela sua participação. Disponha. O maior complexo de condomínios fechados de casas que está chegando à região de Maracanaú, você vai ver já já. E Fortaleza recebe um novo empreendimento da Rodalbase Negócios Imobiliários, em parceria com a SM Incorporações e a imobiliária Gereissati. O empreendimento Moradas Estação das Flores, considerado o maior complexo de condomínios fechados de casas do Ceará.
faz parte de um bairro planejado que contempla conceito urbanístico diferenciado e infraestrutura completa de segurança, lazer e paisagismo. E para falar sobre esse empreendimento, estou recebendo o diretor da SM Incorporações, Estênio Martins. Estênio, o projeto prevê a construção de 5 condomínios independentes de casas de 2 e 3 quartos e uma área total de alguma coisa em torno de 800 a 900 mil metros quadrados, sendo 160 mil metros quadrados de área verde. Explica como será esse condomínio. Na realidade, esse condomínio vai implantado nessa área de 860 mil metros quadrados, 86 hectares, 86 quadras, e ele traz um conceito urbanístico bem diferenciado, porque nós vamos entregar toda a infraestrutura de abastecimento de água, esgoto, os sistemas viários, ruas asfaltadas internas e externas. Os condomínios são fechados, totalmente independentes, com 5 portarias também exclusivas para cada condomínio, com sua área de lazer. Algumas imagens aí. Sim. E também todo o abastecimento, a infraestrutura de rede de abastecimento elétrica, quer dizer, isso tudo faz parte da nossa implantação. Quer dizer, vocês tiveram um custo extra, para implantar toda essa infraestrutura, fazendo o trabalho, vamos dizer, da prefeitura, e vocês fizeram por conta de vocês, é isso? Sem dúvida. Na realidade, assim, quando se trata de desenvolvimento de grandes áreas, é natural que o incorporador ele tem que digamos entrar com essa contrapartida dessa infraestrutura. Tem áreas doadas, inclusive, também para a prefeitura, para implantação de creches, escolas, enfim. O projeto ele é todo pensado para ser realmente um bairro autossustentável. É quase uma cidade nova, mas na realidade um bairro novo, Quantas mil famílias vão ter? Olha, está previsto? Está previsto cerca de... São 3.300 3.300 unidades. 3.300 unidades. Imaginamos aí cerca de 14 a 15 mil pessoas. 15 mil pessoas circulando. E isso tudo dentro de uma área com completa infraestrutura de transporte. Quando é que vai estar pronta a previsão? São por etapas? Por etapas, vai ser implantado por etapas em 16 meses. E a última etapa? Na realidade, esse projeto todo a gente imagina que ele seja todo implantado ao longo de 5 anos. Sim. Você vê que aí ele tem um conceito diferenciado com essas alamedas que dão um aspecto, digamos assim, bucólico, de mais segurança para crianças, enfim. E bacana que são casas planas, São casas planas. São casas geminadas? São casas geminadas. São de quantos em quantos? Tem módulos. Exato, todas são geminadas. Tem módulos de 2 e de 4 Sim, casas. módulos de 2 e de 4 exatamente. Qual é a área de cada unidade? Bom, e a variação? A gente tem casas de 2 e de 3 quartos. Sim. Essas casas de 2 quartos tem em torno de 43 metros quadrados e a de 2 quartos em torno de 43 metros quadrados e a de 3 quartos em torno de 52 metros quadrados. Agora, tem um diferencial muito importante, é o fato da infraestrutura de comércio e serviço e de transporte que já tem instalada na região. E que vai ser potencializada já com o Metrofor, que já está em teste. Quanto fica o Metrofor, passa por lá o Metrofor? Cerca de 500 metros. Então a pessoa, vamos dizer, vai a pé e vem para Fortaleza rapidamente através do Metrofor. Exatamente, é isso? Exatamente. E com explica para nós isso aí. Isso são áreas desenvolvidas, implantadas, essas são no interior de São Paulo. E basicamente esse é um exemplo do interior de São Paulo que vocês trouxeram um modelo semelhante. Exatamente. Canteiro de obras. Isso. Você vê que é sempre o desenvolvimento de grandes áreas, principalmente no interior de São Paulo isso foi feito, e com um sistema construtivo também inovador, que é com chapas de aço ou de alumínio, com concreto aerado, que é injetado nessas placas, e ele dá um conforto térmico acústico. Esse projeto, inclusive, ele é homologado a nível nacional pela Caixa Econômica Federal. E ele está dentro, como está pela Caixa Econômica, deve estar dentro do programa Minha Casa Minha Vida? Está sim, está enquadrado dentro do Minha Casa Minha Vida, onde o consumidor pode ter um benefício de até R$17 mil de acordo com a renda. O que daria, por exemplo, se alguém atingisse, vamos botar assim, um benefício médio de R$10 mil, uma casa de 84 mil fica em 74 mil. Quais as condições que vocês estão fazendo? Na realidade, do valor total da casa, cerca de 6% ele paga até o recebimento da casa. 6%. Então vamos botar aqui na faixa de R$5 mil. Pronto. Ele tem 16 meses para pagar R$5 mil. Isso. Que vai pagar um sinal de
Na realidade ele tem um sinal que é diluído em 3 vezes, que dá cerca de R$400, a parcela do sinal. Depois ele paga prestações que variam de R$150 a R$250. E uma parcela até a entrega de R$1.200. E depois entra no depois ele entra no programa pagando e aí, uma prestação na faixa de quanto? Aí dependendo do subsídio, ele começa a pagar em torno de R$450, chegando até R$290, considerando uma amortização em que as parcelas são decrescentes ao longo do prazo de financiamento. O Estênio, é um imóvel que termina sendo bom até para investimento, né? Pessoas de outras regiões, quer dizer, não necessariamente aqueles que moram em Maracanaú, mas de outras regiões, dependendo também da faixa de renda, logicamente, mas até para a classe média ou média baixa, poderá comprar até para investir, para alocação, enfim. Na realidade, assim, esse empreendimento, ele foi feito, ele foi concebido para atendimento a toda a região metropolitana, não exclusivamente a região de Maracanaú, porque até mesmo, como eu falei, por conta dessa infraestrutura de transporte que é potencializada com o Metrofor, você com pouco tempo você desloca para toda a cidade. Do ponto de vista de investimento, se você for ver, para esse público que se destina, que aí nós estamos falando de uma faixa de R$1.600 a R$1.900, R$2.000, você tem níveis de prestação que são compatíveis com o aluguel. Então a pessoa deixa de pagar um aluguel para pagar uma prestação, enfim, sem dúvida... Ela vai passar provavelmente aí um ano e meio um pouquinho apertado, né, nessa faixa de renda, né? Mas em compensação sai definitivamente do aluguel, né, e passa a ter um imóvel com uma infraestrutura familiar muito boa, né? Exato. E nesse período de recebimento ele vai passar uma prestação pequena, em torno de R$150 a R$250. Que acho que mesmo para quem tem uma renda de R$1.500 não termina sendo um grande valor. Exato. Né? Pode ser. O Metrofor, a estimativa de vocês é que a pessoa morando lá estaria em Fortaleza em quanto tempo através do Metrofor? Depois que tiver em pleno funcionamento, em cerca de 20, 25 minutos ele está no centro de Fortaleza. Inclusive agora, com a Copa do Mundo, que essa linha que sai de Parangaba até o terminal do Mucuripe, que é VLT, que é de superfície, ele vai facilitar também porque essas pessoas podem chegar aqui na região da Delta, Papicu também com muita rapidez. Rapidez, que isso aí que você está dizendo é uma coisa bacana, porque pessoas que nunca pensaram em morar em Maracanaú, que moram hoje em Messejana, ou que moram no Benfica, ou que moram na Vila Velha e em outros tantos bairros da cidade, de repente pode olhar com outros olhos, porque vão ter uma facilidade muito grande de pagamento, um bom imóvel, um ambiente familiar muito bom, com toda a infraestrutura, né, de um bom condomínio e com a localização para Fortaleza aqui muito rápido, enfim. Exatamente, nós temos casos concretos de pessoas que moram na região, por exemplo, eu estou em Bezerra, trabalham na região na Aldeota e que estão adquirindo casa com a gente, justamente por esse motivo que você está falando, da facilidade de transporte e da infraestrutura que já tem instalada lá. Se a pessoa precisa de uma farmácia, de um supermercado, shopping center, banco, tem tudo ali perto. E como o metrô, a linha sul, ele passa por Parangaba e tem outros empreendimentos comerciais que estão sendo lançados que vai facilitar muito também a vida das pessoas. Como são muitas unidades, e agora vamos falar de concorrência, o nosso programa é muito assistido por construtores e incorporadores, seus concorrentes que estão aqui de olho em você e certamente também você presta atenção. Nós tivemos tem alguns lançamentos previstos para Maracanaú, alguns que já foram lançados, alguns tiveram boas vendas, outros nem tanto, mas hoje Maracanaú termina sendo, vamos dizer, entre aspas, uma bola da vez, enfim. Só que Maracanaú não tem esse público todo, né? Não tem, claro, é um município bom, que está crescendo, tem muito emprego formal, como se diz, mas é um município pequeno, a área urbana é pequena, enfim. Você está prevendo uma boa concorrência, né? E provavelmente os seus concorrentes devem ficar preocupados com os novos projetos que vão se implantar. Porque um projeto como esse, casas, que a grande preferência de pessoas que moram em zonas como Maracanaú e municípios é por casa, não é por apartamento. Aliás, eles não têm a cultura do apartamento. É mais difícil implantar um apartamento do que um conjunto de casas. Então, a grande preferência deles, se eu não tenho dúvida, que a gente conhece, quem trabalha no mercado imobiliário sabe, 90% é casa. Então, você está vindo com casas. Também, a grande preferência hoje das pessoas é por casas em condomínio. Logicamente, ainda tem muita gente que quer morar na sua casinha, ter a sua liberdade de som, de churrasco, de trazer os amigos. Mas hoje a questão da segurança, as pessoas preferem, estão se mudando das casas para condomínio. E aí, se falando de condomínio que tem uma boa infraestrutura. Traduzindo, eu estou querendo dizer que para os seus concorrentes, eles não vão ter vida fácil com a sua chegada lá. É isso? Bom, nós fizemos uma pesquisa em que fica muito clara assim, essa preferência das pessoas por casa.
né? 90% das pessoas da amostragem têm preferência por casa, primeiro ponto. Então, o nosso condomínio é exclusivamente de casa, nós não temos misturado casa com apartamento, primeiro ponto. Segundo ponto, ele está instalado numa região em que tem, como eu volto a repetir, infraestrutura de transporte, comércio e serviço. Terceiro lugar, nós pensamos esse empreendimento como um empreendimento que ele tem, por essas características, a capacidade de atrair, e pelas condições de preço e condições de pagamento, atrair público de toda a região metropolitana de Fortaleza. Pessoas que moram tanto no Cone Sul, que vai Maraponga, Mudubim, Parangaba, etc., como de outras áreas da cidade, elas se sentem atraídas justamente por esses motivos que a gente colocou agora e pela facilidade do pagamento. Então, nós não concebemos esse empreendimento para ser um empreendimento local, e sim regional. Existe a possibilidade de a pessoa, por exemplo, comprar um 2 quartos, 3 quartos, e depois fazer a tradicional puxadinha? Existe. O terreno, ele tem um terreno que tem uma profundidade que permite a expansão. Né? Algumas regras têm que ser estabelecidas, né, e respeitadas. Né? Ele não pode subir além do telhado da casa. Ele não pode fazer, por exemplo, um duplexzinho? Não pode. Ele não pode mudar a fachada, porque isso está previsto no condomínio? Vai ser um só condomínio ou vários condomínios? São vários condomínios independentes, cada qual regido pela sua convenção de condomínio, mas condomínios com em torno de quantas unidades? Varia de 30? Não. Os condomínios, assim, são 5 condomínios independentes. 5 condomínios. 5 condomínios independentes. Só para eu chegar na taxa do condomínio. Serão 5 condomínios, cada qual com em torno de 700 unidades, mais ou menos 600 a 700 unidades, o que dá uma taxa de condomínio bem baixa, que a pessoa está disposta a pagar cerca de em torno de 50, 60 reais por uma segurança e por uma infraestrutura que ele vai dispor, de área de lazer, de segurança 24 horas, enfim. Isso tem um valor agregado e segurança, principalmente. Qual é a experiência, é pouco você passar para o nosso amigo telespectador, de outras construções da SM? Bom, veja bem, a SM já vem há 10 anos em parceria com a Rodobens Negócios Imobiliários. Nós somos parceiros, nós temos essa parceria com eles aqui, que estamos estendendo agora para outros estados da região Nordeste. Dos empreendimentos voltados para esse público de classe C, esse é o primeiro que nós estamos lançando aqui, apesar da Rodobens ter uma experiência muito grande nesse tipo de projeto em outras regiões do país. Inclusive ela estava, digamos assim, quando surgiu o programa Minha Casa Minha Vida, ela já estava bem estruturada para, digamos, atender a esse público aí da classe C que nos últimos anos, assim, foram 30 milhões de pessoas que chegaram a isso aí. Aqui em Fortaleza a gente tem lançado empreendimentos de classe média, média alta, na região do Bairro de Fátima, próximo a Iguatemi, enfim, são empreendimentos, alguns já entregues, outros sim em construção. Né? E com relação à estratégia de vendas para o mercado imobiliário, vocês fizeram um lançamento, enfim, chamaram os corretores, as imobiliárias? Todos os corretores, todas as imobiliárias que podem vender. Fizemos a apresentação, temos um stand de vendas com uma equipe, com coordenador, com pessoas treinadas para receber todos os corretores, autônomos ou vinculados a imobiliários, enfim, é um empreendimento que está aberto e nós contamos com a colaboração de todos os corretores. Tem algum site, algum e-mail, algum tem no www.smonline.com.br as pessoas pegam todas as informações. Tá bom, obrigado pela sua participação, parabéns, sucesso no seu novo empreendimento, você com a Rodobens. E no próximo bloco você vai conhecer a trajetória profissional do arquiteto e presidente do IAB Ceará, Odilo Almeida. Estamos de volta com Imóveis e Companhia e chegou a hora do nosso quadro Perfil. Perfil, apoio cultural Domus, seu parceiro para bons negócios imobiliários. E hoje nós vamos conhecer a trajetória de Odilo Almeida, atual presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Seção Ceará. Será que além da arquitetura o Odilo exerceu alguma outra profissão? Vamos ver. Meu nome é Odilo Almeida, nasci em 1963 em Jaguaruana e vivi toda a minha infância e adolescência na cidade de Russas, no estado do Ceará. Eu comemoro a minha formação profissional a partir da minha formação como técnico em edificações pela Escola Técnica Federal
em 1982. Logo a seguir eu me formei em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Ceará. Desde criança eu sempre despertei muito cedo um gosto muito grande pelas artes, por todas as artes de uma maneira geral. Mas o desenho foi a arte, o desenho, a escultura, foi a arte que me encantou desde cedo, né? Eu comecei a desenhar histórias em quadrinhos antes de aprender a escrever. Eu fazia as histórias em quadrinhos, meus irmãos preenchiam os quadros escritos, né? Então eu, desde muito cedo, eu sabia que queria seguir a minha profissão na área das artes. Ao completar o primeiro grau, eu vim estudar na Escola Técnica Federal e entrei no curso de edificações, que era o curso que tinha mais relação com o desenho. Fiz cursos na área de desenho artístico e publicitário e passei a sistematicamente participar e vencer quase todos os concursos de desenho que apareciam, né? Desenhos de cartazes, desenhos de disputas escolares, todos os que aconteciam eu participava e vencia. E comecei a trabalhar em indústrias gráficas e o meu desejo era estudar Belas Artes no Rio de Janeiro, era o meu sonho, estudar isso na Escola de Belas Artes, fazer pintura na Escola de Belas Artes. Como não havia o curso de Belas Artes, isso não era viável economicamente, não havia aqui no Ceará, então eu comecei a me preparar para estudar no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC, que a arquitetura é uma das artes que, na realidade, me senti muito mais realizado do que talvez se tivesse ingressado pelo caminho da pintura ou da escultura, que era o meu desejo inicial. Na década de 80, o país começou a entrar numa recessão, então havia pouca oportunidade de trabalho para as pessoas formadas na minha área. Então eu enfrentei algumas dificuldades que eu tive então que partir para os concursos públicos, né? Daí eu ingressei na Petrobras, onde eu trabalhei há alguns anos. De lá eu entrei no Banco do Brasil e, paralelamente ao meu exercício profissional no Banco do Brasil, eu consegui concluir a faculdade de arquitetura. No Banco do Brasil eu procurei me dedicar às áreas mais afins, né? Saí do Banco do Brasil trabalhando no Departamento de Arquitetura e Engenharia, que se chamava DEPIM, Departamento do Patrimônio Imobiliário, onde a gente fazia tarefas afins ligadas à arquitetura e urbanismo. Outra grande experiência que eu tive no Banco do Brasil foi na área de estudo de operações de investimentos de longo prazo, que isso acabou colaborando muito com o exercício profissional da arquitetura e do urbanismo, que quase sempre são investimentos de longo prazo. Foi um conhecimento que eu trago de forma complementar na minha vida. Para mim, uma grande conquista foi montar o meu próprio escritório, construir a minha própria clientela, ter uma pequena empresa de arquitetura organizada do ponto de vista fiscal, do ponto de vista organizacional, e ter uma clientela que não me traz projetos muito grandes, mas projetos em grande quantidade, em grande volume. Eu nesses anos de profissão, tenho mais de 600 projetos já executados. Então, para mim, uma conquista muito grande ter conquistado esse espaço profissional no mercado, de poder atender a tantas famílias, de poder atender a tantas empresas, de poder atender a tantos empreendedores que utilizam a arquitetura e o urbanismo como instrumento de produção. E outra grande conquista para mim é poder estar participando da organização profissional, ser presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, do Departamento do Ceará. Para mim é um motivo também de realização. Eu estou há 7 anos na direção da entidade, então a partir de 2010 eu estou exercendo o cargo de presidente da entidade. Então, a relação com o conjunto do universo profissional, com as universidades, com as instâncias do poder e com as relações com os outros estados da federação, para mim são motivos também de muito aprendizado e de exercício de cidadania que me faz muito bem. Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa. Eu acho que o segredo é a persistência. O número 1 é a persistência, é você aprender com as derrotas, é você ter metas claras, é você persistir em cima do que você deseja construir, é você estar sempre aprendendo, estar sempre se formando.
ter humildade para aprender com todas as pessoas, tanto no universo profissional quanto no universo pessoal. Eu procuro me enquadrar assim, como um aprendiz permanente. O filme da minha preferência é O Gladiador. Eu acho muito interessante, a montagem da história é fantástica para mim. A nível brasileiro, eu poderia arriscar aqui um segundo filme, que é O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, que é também uma obra encantadora. Um livro da minha preferência, que foi o livro dos mais importantes da minha visão de mundo, da minha compreensão do mundo, foi um livro de um historiador inglês, chamado Arnold Toynbee, que se chama A Humanidade e a Mãe Terra. É uma forma diferente de contar a história da humanidade, uma forma também diferente de fazer o entrelaçamento, a história servindo de entrelaçamento entre todas as esferas do conhecimento. Para mim foi uma grande revelação este livro. Eu sou apaixonado pela música brasileira, especialmente a música nordestina. Mas assim, o meu cantor preferido é Chico Buarque de Holanda. Acho que ele escreveu tudo aquilo que eu tinha vontade de escrever e não tive talento suficiente para escrever. Agora, aqui para a região Nordeste, eu sou absolutamente seguidor de Luiz Gonzaga e de todos os seus discípulos que vieram depois, como Elba Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Dominguinhos, então, Raimundo Fagner, de certa maneira, Fausto Nilo, essas pessoas que beberam na verve poética, né, no sentimento de nordestinidade do nosso Luiz Gonzaga e conseguiram dar essa dimensão universal para a cultura nordestina. A principal pessoa nessa trajetória é o meu pai, porque o meu pai foi aquela pessoa que viveu todos os obstáculos de uma vida de um homem comum e conseguiu chegar à velhice acumulando muita sabedoria e também ensinando muitas pessoas. A minha vida é dividida entre o trabalho, as leituras. Eu adoro cinema, adoro a obra de Chaplin, adoro o cinema brasileiro. O cinema brasileiro tem sido um motivo de muita alegria para mim. Todos os fins de semana eu tenho que assistir um filme. Eu adoro estar com a minha família. Eu tenho uma família numerosa de 8 irmãos. Tenho a família da minha esposa também, são família são também 7 irmãos. Então a minha vida é no meio dessas pessoas queridas. Adoro música, adoro dançar, adoro cantar. Perfil Apoio Cultural Domus, seu parceiro para bons negócios imobiliários. Bacana, o perfil oferecido com apoio cultural da Domus, sempre trazendo boas histórias para nós, bons exemplos de vida. O Imóveis Companhia fica por aqui. Dúvidas, sugestões, escrevam para imovesecia@tvopovo.com.br. A gente se encontra na próxima semana e agora você continua com a super programação da TV O Povo e até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá!